Muito bem, gente. 10h05, vamos começar nossa jornada aí. Tem bastante coisa para a gente ver. E vamos, vamos dar andamento aqui para a gente poder produzir hoje. Tá? Tassiana Camilo, você pode orar para a gente? Para a gente começar? Posso sim. Estão me ouvindo? Positivo. Deus, nós te louvamos, Pai, te agradecemos pela tua grandeza, te pedimos, Senhor, que agora a tua palavra faça diferença em nossas vidas e que seja um momento de comunhão e crescimento com os irmãos e que os nossos corações estejam abertos, Pai, para sermos ensinados. Nos dá um dia na tua presença e fica com todos que estão aqui nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Muito bem. Olha pro chão. Bom, gente, hoje a gente vai entrar aqui no período do Êxodo. Só uma revisão rápida aqui. A gente viu o primeiro período das origens, de Gênesis de 1 a 11, com os principais eventos aí, a criação, queda, a Arca de Noé e Torre de Babel. Semana passada a gente viu o segundo período, os patriarcas, com Abraão, Isaac, Jacó e José, compreendendo aí de Gênesis 12 a 50. Tá? E a gente vai agora ter passar por aquele gráfico ali, né, para ficar bem fixo aí pra gente, tá? Então, de forma gráfica, toda a sequência aí dos acontecimentos do Antigo Testamento. Com a criação, lá em Gênesis, temos aí o primeiro período dos começos, com esses eventos principais aí, tendo a queda, o dilúvio, Noé, a Torre de Babel. Depois temos o segundo período dos patriarcas, com Abraão, Isaac, Jacó e José, tendo o livro de Jó, cronologicamente aí nesse período. Terceiro período do Êxodo, 400 anos que o povo fica ali no Egito, escravo, e chega Moisés aí que é o que a gente vai ver hoje, libertar o povo. Quarto período da conquista, com Josué, conquistando a terra prometida, a terra de Canaã. Temos o quinto período dos juízes, um período que não teve um líder central, como Moisés ou Josué. E temos aí o livro de Ruth, nesse período. Sexto período, o período da monarquia, com 3 reis, período próspero aí do povo de Israel, com Saul, Davi e Salomão, cada um reinando 40 anos. E o filho de Salomão, o Jeroboão aí, causando aí a divisão do reino, um sétimo período do reino dividido. Se divide em reino do norte, do sul, ao norte o reino de Israel, com 10 tribos, 19 reis, e nenhum fez o que era bom aos olhos do Senhor. Capital do reino do norte de Israel, Samaria, foi um reino que durou 209 anos, e em 722 houve a invasão da Síria. Foi invadido, eliminando por completo aí o reino de Israel. O reino do sul, de Judá, as 2 tribos, Judá e Benjamim, teve 20 reis e 8 dos 20 fizeram o que era bom aos olhos do Senhor. Capital, Jerusalém, foi um reino que durou aí 345 anos, e em 586 a.C., a Babilônia subjuga o reino de Judá, não de uma vez, mas aconteceram 3 saídas, dando início aí ao reino cativo, o 8º período do reino cativo, e aí teve a primeira saída com Daniel, Ezequiel e depois Jeremias. E eles passam 70 anos no exílio, e depois teve o 9º período aí com o retorno aí, com Zorobabel, Esdras e Neemias. E nesse período temos o livro da rainha Esther, ok? Então são esses 9 períodos. Hoje a gente vai estar abordando aí o terceiro período, o período do Êxodo. Aqui o mapa completo, como eu já passei em outras apresentações, é o terceiro período que a gente vai falar hoje. A bibliografia também está aqui.
Depois vou mandar em PDF. Então hoje a gente vai estar aí abordando o período do Êxodo. Êxodo é um período entre 1445 e 1405 a.C., aproximadamente. Personagens principais temos aí Moisés, Arão, Faraó, José, Caleb, Miriam, Balaão e o rei Balaque aí. Os livros que compreendem esse período é o restante do Pentateuco. A gente viu naquela aula lá que o Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, os 2 primeiros períodos que a gente viu, né, Começos e Patriarcas, compreende os 2 primeiros períodos que a gente viu, e esse terceiro período ele vai compreender os 4 últimos livros do Pentateuco, com Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Tá? O título em hebraico de Êxodo, Shemot, significa e estes são os nomes dos, ou mais simplesmente Shemot, que é os nomes dos, derivado aí das primeiras palavras de Êxodo capítulo 1, versículo 1. O título da Septuaginta, que foi a Septuaginta, foi a tradução do grego, em grego, do texto hebraico do Antigo Testamento. Traduziu como Êxodos, que significa saída, e inclusive dá origem ao termo da Vulgata, que é a tradução do Antigo Testamento do grego para o latim, Êxodos. Tá? Esse período aqui é extremamente significativo no desenvolvimento do relacionamento, né, do povo de Israel com Deus. E são vitais aí para gerações futuras. É tão importante que 4/5 do Pentateuco registra isso. E mais de 1/6 de todo o Antigo Testamento são dedicados a esse breve acontecimento aí da história de Israel. É um acontecimento é um período que acontece aí em menos de 5 décadas, mas que tem um registro bastante significativo da Bíblia. Então, tem períodos, por exemplo, que aconteceu em mais de séculos, 3, 4 séculos, mas que tem um registro na Bíblia menor. Então, um período que aconteceu em menos de 50 anos, mas que tem um significado, um registro significativo da Bíblia. Aqui um sumário que eu mandei lá no grupo do WhatsApp para vocês, tá? Dos assuntos e onde se encontra cada assunto desse aí. Então hoje a gente vai ver a gente viu que séculos depois Moisés conduz o povo para Canaã, saindo do Egito, atravessa aí o Mar dos Juncos. Daqui a pouco a gente vai ver por que Mar dos Juncos e não Mar Vermelho. Recebe as leis no Sinai, no Monte Horebe, e caminhada pelo deserto, e morre no Monte Nebo após avistar aí a Terra Prometida. Ok? Destaque do livro de Êxodo: nascimento de Moisés, travessia do mar, tábuas da lei, bezerro de ouro e orientações e construção do tabernáculo. Então a gente tem aí o registro do nascimento de Moisés, por volta de 1527 a.C. A história é bem conhecida, que ele foi colocado ali no cestinho, porque estavam querendo matar os bebês. E o som do nome de Moisés é semelhante a um termo hebraico que significa tirar para fora. Em egípcio, significa tirado para fora. E aí o texto fala, né? A princesa chamou Moisés, pois disse, eu tirei da água. Então ele é adotado pela rainha, pela filha de Faraó, e ele é criado aí dentro do palácio. E a Bíblia registra que Moisés ele foi educado em Atos 7:22, né? Fala que Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em palavras e ações. Isso aqui a gente tem que entender que é o livro de Atos, fazendo essa declaração, esse registro. Tá? E a história aqui, apesar de ser conhecida, mas é preciso relatar, Moisés é criado ali no palácio, mas ele tem conhecimento da sua origem. E ele vê um egípcio maltratando um hebreu. E ele vai lá e mata o cara,
E essa notícia chega a Faraó, e Faraó manda matá-lo. E aí ele foge para Midian. Ao chegar em Midian, as filhas de um sacerdote são expulsas de um poço por pastores, quando iam tirar água lá, e Moisés defende. E as mulheres vão para casa, e o pai pergunta, mas por que vocês não trouxeram o cara para cá, né? Ele livrou vocês, ajudou vocês lá. E diante disso, ele é convidado aí para... Eu estou em Êxodo 2, capítulo 2, tá? Ele é convidado para comer na casa do pai das moças. Uma delas é a Zípora, com quem ele depois veio a se casar. Tá? E aí já entra a primeira questão, assim, que eu queria abordar, uma curiosidade. Em Êxodo 2 fala que quando as moças voltaram para o seu pai, Reuel, ele lhes perguntou por que voltaram tão cedo hoje. E aí ela explica, né? Ah, a gente estava no poço lá, tá, os caras não queriam que a gente tirasse água, mas um egípcio foi lá e ajudou a gente. E aí ele fala, porque chama lá o cara para comer, né, com a gente e tal. Então Êxodo 2 registra isso e fala que o nome do pai das moças é Reuel. Só que em Êxodo 3, no começo do capítulo seguinte, fala o seguinte: certo dia, Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro, Jetro, sacerdote de Midian. Aí você, poxa, fala que a Bíblia é inerrante, é infalível, como é que registra o nome do pai, o sogro, né, de Moisés, em um versículo 1 e aqui em outro? Tá? Então a gente precisa entender o seguinte. Tem outro texto também, lá em Juízes 4, que fala o seguinte, aqui para ajudar mais ainda. Ora, o queneu Eber se havia separado dos outros queneus, descendentes de Obabe, sogro de Moisés. Eita, já é o terceiro nome aqui que dá. Já tem Reuel, Jetro e agora Obabe. E em Números 10, 29 fala, né? Então Moisés disse a Obabe, filho do Bianita Reuel, sogro de Moisés. Então, outro registro aqui. Então a gente vê que o sogro de Moisés tem 3 nomes, ou então ele é apontado aqui com 3 nomes. E fazendo uma pesquisa, eu encontrei o seguinte: o termo para designar parentes do sexo masculino resultantes do casamento, ou seja, sogro, cunhado, genro, não especifica precisamente o familiar referido, tá? O termo era usado em referência aos familiares do sexo masculino de uma mulher, e podia ir remeter ao pai, ao irmão, ou até mesmo ao avô. Então, por exemplo, o nome do meu pai é Ayrton, o nome do meu avô é Valdemiro. Então é como se alguém chegasse para mim e dissesse assim: Ô Valdemiro, só que Valdemiro é o nome do meu avô, sabe? Então é algo mais ou menos assim que grande parte, né, da explicação para essa confusão de nome leva isso em conta. Então talvez Reuel tenha sido o chefe do clã, Jetro, o pai de Zípora, ou seja, Reuel talvez fosse o avô, Jetro, pai de Zípora, e Obabe, o cunhado de Moisés, filho de Jetro. Outra explicação é que Jetro e Obabe podiam ser o cunhado de Moisés e Reuel, aí, o sogro. Tá? Mas só um fato interessante para a gente não, diante do registro aí da passagem, para a gente às vezes não achar que a Bíblia está inconsistente. A gente tem que levar, por isso que é importante em alguns momentos, a gente sempre consultar a questão histórica ali por trás envolvida, tá? Muito bem. E aí a gente tem o chamado de Moisés, algo miraculoso. Ali aparece o anjo do Senhor no meio de uma sarça ardente. E o interessante, agora imagina a cena. Eu não posso deixar de passar despercebido isso. Ele está olhando, ele está lá, pastoreando, e de repente o fogo começa a pegar fogo, uma sarça lá, e não se consome. Eu tava pensando, se eu tivesse visto isso, eu acho que eu corria de medo, né? Diante de ações miraculosas, ou então sobrenaturais. Ninguém fica, nossa, olha, que a reação de Moisés foi, olha, o arbusto não se consome, ó, que interessante, eu preciso ver isso de perto. Eu acho que naquela situação, acho que eu ia correr, né, de medo, digo, que negócio estranho, cara. Mas ele vai ver isso de perto. E aí Deus fala, Moisés, Moisés. Ele fala, estou aqui. Não se aproxime, o Senhor advertiu ele, né? Tire as suas sandálias, pois está pisando em terra santa.
E aí a gente vê que Deus chama Moisés para tirar o povo, para libertar o povo do Egito, da escravidão. E entre Gênesis 3 e 4, a gente vê várias vezes Moisés relutando a esse chamado. Oh, não, Senhor, quem sou eu? Eu não sou bom com palavras. Não, manda outro. Lá em Êxodo 4:13, ele fala, por favor, Senhor, suplicou Moisés, envia qualquer outra pessoa. Então, o Senhor, a ponto do Senhor se irá com ele e falou, tá bom, eu vou então usar teu irmão, o levita, que está vindo ali, ele vai ficar feliz de te ver, e tu vai falar através dele. Tá bom. E aí Deus chama ele, diante disso mas ele ainda tem algumas perguntas, né? Ele pergunta, mas quando eu chegar lá diante dos israelitas, e disser, ó, o Deus dos seus antepassados me enviou. E eles perguntaram, qual o nome dele? O que é que eu devo dizer? Né? Ele, tá bom, eu vou encarar esse desafio, mas se eu chegar lá, o pessoal vai dizer, perguntar qual o nome desse Deus? No mundo antigo, acreditava-se que os nomes eles estavam relacionados à essência da pessoa. Então, conhecer o nome de alguém significava conhecer a natureza e obter potencialmente o poder para dominá-lo. Então, como resultado, o nome dos deuses, às vezes, era cuidadosamente obtido. Por exemplo, no Egito, o deus Sol, Ra, ele tinha um nome secreto, oculto, conhecido apenas por sua filha Ísis. Então, daí a gente entende um pouco porque os judeus eles não mencionam o nome de Deus Yahvé, né, o tetragrama. Eles normalmente substituem por Adonai, diante dessa questão. Então, ele pergunta, qual o nome que eu vou dizer? E aí Deus responde, né, a Moisés, eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Aqui a palavra traduzida como eu sou, no hebraico, é a primeira pessoa imperfeita do verbo hayar, que significa tornar-se. O tempo verbal é indefinido, significa igualmente eu era, ou estou, ou eu serei. Tá? Então, só tendo uma abordagem aí breve do que Deus pediu para que ele fosse identificado. E aí, Deus dá alguns sinais, Moisés questiona, né? E se eles não crerem? Você vê que ele estava bem relutante mesmo, né? Em aceitar aquilo ali. Ele fala, mas Senhor, e se eles não crerem? E aí Deus fala o seguinte, tá bom, eu vou te dar alguns sinais para que eles possam acreditar em você. O primeiro deles é a serpente, transformar o cajado em serpente, isso é bem conhecido. A outra, a mão de lepra, ele manda ele guardar a mão. E aí, quando tira, a mão tá cheia de lepra, e ele manda guardar a mão de novo dentro do manto. E quando tira, ela tá boa. E ele fala, se ainda assim eles não acreditarem, você pega um pouco da água do rio e derrama e transforma a água em sangue. Esses são os sinais que... Ele fala, né, joga no chão, disse o Senhor, a vara. Isso aqui, ele está aparecendo para Moisés lá em Midian. Tá? Ele fala, joga no chão, disse o Senhor. Moisés jogou a vara no chão e ela se transformou numa serpente. E Moisés fugia dela. E aqui eu queria chamar a atenção para essa palavra serpente. Tá? Por quê? Veja só que interessante. No versículo 4, no capítulo 4, versículo 3, fala que a vara se transformou numa serpente. Lá mais na frente, quando ele já está prestes a se encontrar com o faraó, em Êxodo 7, no capítulo 7, versículo 9, também é traduzido como serpente. Fala que a vara também vai se transformar numa serpente. Só que tem um detalhe. Nesses dois textos, no 4:3 e no 7:9, a palavra hebraica não é a mesma. A que é usada no versículo 4:3 é a Nahash, que que significa serpente. E a que é usada no capítulo 7:9
é Tanin, tá? Por que eu estou dizendo isso? A, o radical aqui, essa palavra tan, que ela é a origem, é o radical da palavra tanin, que foi traduzido como serpente, é procedente de uma raiz não utilizada, provavelmente significando alongar. Então, uma das traduções para ela é dragão, talvez o extinto dinossauro, plesiosauro aí, ou baleia. Então, a palavra é essa aqui, ó, tanin, que é usada em 7:9, no capítulo 7, versículo 9. O que é que eu quero dizer com isso? Então, esse aqui é o radical, é como se tan fosse o radical, tá? Então, é como se a gente tivesse aqui o livro, né? De livro, que é o radical, você pode formar livro, livrinho, livreiro, livreco, livrão. Então, esse tan é o radical. E o que eu queria chamar a atenção é que no capítulo 4, versículo 3, é usada essa palavra, nahash, e no 7:9, tanin. Nahash significa serpente. A tradução é serpente mesmo, serpente, cobra venenosa. Só que tanin, ela tem um significado um pouco mais abrangente. Em hebraico, tanin, termo que em outras passagens se refere a um monstro marinho. A Septuaginta ela foi traduzida como dragão. Tá? Qual a implicação que isso traz? Então, a tradução de Nahash significa serpente, cobra mesmo, só que tanin, ela tem além de serpente, ela tem uma tradução um pouco mais abrangente. Ela pode ser traduzida como dragão, serpente, monstro marinho ou cobra venenosa. Ela tem uma tradução. E aí fica interessante, porque no original, no hebraico, foi usado duas palavras para traduzir para a mesma finalidade. No português foi traduzido com a mesma palavra, serpente. Mas no hebraico ela tem essas duas palavras. Foi usada essas duas palavras num versículo, um capítulo, e essa outra em outro. Agora, vê só que interessante. Essa palavra tanin, que significa monstro marinho, dragões, né, um animal de porte maior, ela também é usada lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 21, quando fala assim Deus criou os grandes animais marinhos, assim Deus criou os tanins, tá? Só que no português ela é usada como serpente, serpente. Eu estou falando isso aqui, primeiro, por dois motivos. Primeiro, para mostrar para vocês a importância de se estudar a Bíblia. E às vezes mudar, às vezes, o entendimento, a compreensão, né, que a gente pode ter de algum texto. E quando você pensa que às vésperas de olhar o faraó, Deus usa essa palavra aqui, tanin, que ela vai se transformar no tanin, ou seja, num monstro marinho, num dragão, num animal de maior porte, talvez, tá, faça mais sentido as serpentes, quando fala o texto mais na frente, que as serpentes de Moisés engoliram as serpentes de faraó. Porque os magos de faraó também transformaram a vara em serpente. Só que a de Moisés engoliram. Ou seja, faz mais sentido quando você pensa, poxa, um animal de maior porte engolindo uma serpente comum, de repente um dragão, um monstro marinho, de repente um jacaré, não sei, né? Eu estou especulando, tá? Não estou dizendo nada que a Bíblia está falando de forma categórica. Eu só estou falando que a palavra no original, ela tem uma tradução um pouco mais abrangente do que apenas serpente, que é usada no versículo 7, no capítulo 7, versículo 9. Tá bom? Então, fecho esse parêntese. Alguma dúvida? Tranquilo? Posso seguir? Tranquilo, Arthur. Maravilha. Então, ele dá ele fala, ó, faz esses sinais, a pessoa vai acreditar. Aí, ele tá bom. Ele estava em Midian, e aí Deus fala para ele voltar para o Egito, para libertar o povo, para Faraó, de onde ele tinha fugido. Ele fugiu por quê para Midian? Pergunta. Vai responder, tá? Por que Moisés fugiu para Midian, o deserto de Midian? Eu falei faz pouco tempo. Porque ele matou o egípcio fugido? Porque ele matou o egípcio. Ele estava fugindo porque ele tinha cometido o quê? Um assassinato. E o certo? faraó queria matar ele. Quem falou? Enzo. Ah, tá. Eu não estou vendo ninguém aqui. Ok, beleza. Muito bem, Enzo. A gente vai chegar já já nisso aí.
Só que aí Deus fala o seguinte, volta para lá. Foi uma ordem de Deus. Tá? Pode voltar. E a Bíblia fala que, o texto, né, fala que informa que não havia mais ninguém no Egito que quisesse matar, no versículo 19. Que quisesse matar Moisés. Tá? Só que, vê só que coisa interessante, em Êxodo 4, 24, fala o seguinte, numa hospedaria, ele voltando, ele já tinha saído de Midian, acho que no meio do caminho ele parou numa hospedaria para descansar, no meio do caminho o Senhor foi de encontro a Moisés e procurou matá-lo. Eu digo, gente, peraí, Deus manda ele voltar para o Egito, a pedir uma ordem que ele deu, e agora Deus quer matar ele? Por que isso acontece? Alguém tem uma especulação? Parece lógico para vocês? Isso aí não, né? É como se Deus falasse, ó, pinta esse muro de amarelo. Aí você vai lá pintar, ele fala, dá uma surra em você. Quem mandou você pintar? Então Deus manda dar uma ordem para ele ir para o Egito e na hospedaria procura matá-lo. Por que isso acontece? Alguém tem uma suposição? Inclusive, não é a primeira vez que Deus faz isso na Bíblia. Suposição, hein? Deixa eu falar. Suposição. Diga lá. Seria um teste? Nossa, que teste, hein, mano? Matar o cara. Pra ver se ele é bom mesmo. É um teste de fogo mesmo, hein? Então, vê só. Eu vou tentar explicar isso de uma forma mais clara possível. O texto informa que ninguém queria matá-lo, mas Moisés. Então ele lá, pelo menos lá no Egito, fala, a Bíblia afirma isso. Isso é categórico, né? No Egito não tinha mais ninguém que quisesse matá-lo. Mas diante de Deus, para você ver como Deus é um Deus justo, Moisés ainda era culpado daquele assassinato. Tá? Mais tarde a gente vai ver que surgiu uma coisa chamada cidades-refúgio, que era para garantir o abrigo àquelas pessoas que cometiam crime não intencional. Tá? Então Moisés, quando ele fugiu para Midian se tornou ali uma cidade de refúgio para ele. Enquanto ele estava ali, é como se ele tivesse aguardando a sentença dele. Mas Deus ainda ia cobrar aquele assassinato dele. Então, ao deixar esse lugar de refúgio, Midian, que ele estava no meio do caminho, Moisés ficou sujeito a prestar conta desse crime. E Deus foi de encontro a ele. E aí o que foi necessário para que isso não acontecesse? No versículo 25, Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho, tocou os pés de Moisés e disse, você é para mim um marido de sangue. Tá? Depois que ela fez isso, é como se aquele sangue ali, ela fala aqui, ó, você, para mim, é um marido de sangue. Estudos recentes sugerem que em muitas culturas os homens eram circuncidados pelos parentes de sua mulher, ou pelo cunhado, pelo pai. Então, desse modo, entendiam que a proteção dos familiares aos homens e seus filhos estendiam essa proteção dos familiares aos homens e seus filhos. Então, se isso era um costume lá em Midian, dos midianitas, poderia servir como extensão do refúgio de Moisés em Midian. Então, entre os israelitas, o sangue esfregado ali na lateral das vigas das portas também é encontrado no ritual de Páscoa, para lembrar, né, para a matança do anjo do Senhor. Então, o comentário de Zípora de que Moisés era um marido de derramamento de sangue indica tanto a necessidade dele receber proteção de sua família, como a de expiar aí a culpa dele, por conta do assassinato. Então, quando ela faz isso, aí o Senhor deixou. Como se fosse assim, não, agora por conta desse derramamento de sangue. E essa simbologia, ela aponta para quem? Lá para frente, para Jesus. Que é necessário um derramamento de sangue, sempre apontando que é necessário, para perdoar os nossos pecados, um derramamento de sangue de um cordeiro perfeito, que no futuro foi Jesus. Ok? E aí a gente tem as 10 pragas, tá? Cada uma tem uma simbologia. O interessante aqui é que a gente vê uma sequência de registros de que o coração de Faraó é endurecido. Tá? Eu queria muito
Eu queria muito entrar em alguns detalhes sobre essa questão do endurecimento do coração de Faraó, mas como eu falei, infelizmente não dá para a gente entrar em tudo, tá? Mas a gente vê que isso é uma sequência que acontece durante todas as pragas, 10 pragas, a gente vê o registro lá que o coração de Faraó é endurecido, certo? E aí, a última praga é a morte dos primogênitos. E aí, com isso, o Faraó chega para ele e fala o seguinte: no meio da noite, o Faraó mandou chamar Moisés e Arão, saiam daqui, ordenou ele. Deixe meu povo e leve os demais israelitas com vocês. Vão e adorem o Senhor como pediram. Levem seus rebanhos, como disseram, e sumam daqui. Vão embora. Agora, olha só que interessante como é que ele fecha o versículo. Mas abençoe-me ao sair. Interessante é que ele demorou, talvez, mas ele tinha, no mínimo, talvez não de forma convicta, mas ele disse, cara, esse Deus aí, alguma coisa ele faz. É tanto que ele pede para abençoar ele. Vamos embora daqui, mas me abençoe, viu? Para que mais coisa ruim não aconteça comigo. E aí há o registro em Êxodo 12, 38, que saiu com eles, com os israelitas, uma mistura de gente que não era israelita. Tá? Haviam pessoas que não eram israelitas, mas que viviam como israelitas. Essas pessoas teriam possivelmente se convertido aí à religião dos israelitas. Então não foi só israelita que saiu uma mistura de gente. Tá? E aí a gente vê que Deus orientando, né? Celebrem a festa dos pães sem fermento. Tá? Essa festa dos pães ela é celebrada durante os 7 dias da Páscoa, como uma comemoração da saída do Egito. E essa festa ela representa a pressa dos israelitas que não puderam esperar o pão crescer, tendo que assá-lo sem fermento. Por isso a festa dos pães sem fermento. É um memorial aí dessa saída apressada do Egito. Se perguntaram o que significa essa cerimônia, ele fala, o sacrifício da Páscoa. Deus fala para responder, né, que são o sacrifício da Páscoa. A primeira Páscoa, inclusive, foi celebrada ali no Egito, às vésperas da saída do povo do Egito, do israelita do Egito, quando o povo ainda era escravo aí de Faraó. Está lá em Êxodo capítulo 12. E aí, a gente viu lá que quando José se tornou governador, ele manda trazer Jacó, seu pai, para o Egito. E lembra, na semana passada eu falei que vieram entre 70 a 75 pessoas da família de Jacó. Essa foi o povo, o início do povo de Israel que entrou no Egito. Entraram 70 a 75 pessoas com a vinda de Jacó e sua família para o Egito. 400 anos depois, o povo se multiplicou e sai aí, esse êxodo, em torno de 2 milhões de pessoas. Tá? A Bíblia relata, em Êxodo 12, 37, que só aptos para a guerra foi em torno de 600 mil. Tinham 600 mil. Tá? Eu queria deixar só Eu botei uma observação aqui no número de 2 milhões, porque a Bíblia não traz esse número assim de forma precisa. Isso aqui é você analisando outros textos da Bíblia, principalmente lá em Números, tá? Mas eu queria fazer uma observação dizendo o seguinte: existem algumas objeções a esse número, porque fala, nossa, como é que 2 milhões de pessoas vai caminhar, né, tantos dias? Fala que se colocasse em linha reta, eles levariam mais de semanas para poder uma pessoa sair do final da fila até o começo, né? Então, algumas objeções quanto a isso. A abordagem mais promissora parte do reconhecimento de que a palavra hebraica traduzida por 1000, ou seja, 600 mil aptos para a guerra, pode ser traduzida também por destacamento. Então, nesse caso, haveria aí 600 tropas militares, ao invés de 600 mil aptos para a guerra, o que reduziria bastante aí esse número de 2 milhões. Tá? Mas, assim, independente, foi um número significativo de pessoas que saiu do Egito. Ok? Mas estima-se que tenha sido isso. Não estou afirmando aqui de forma categórica e absoluta, tá?
O que a Bíblia fala é que aptos para a guerra foram 600 mil, mas tendo essa observação de que a palavra hebraica traduzida por mil também pode ser traduzida por destacamento. Ok? E aí eles começam toda essa jornada aí, de sair do Egito até a Terra Prometida. E aí a gente sabe que Faraó veio perseguindo, e eles se deparam aí com o Mar Vermelho. E aí Deus instrui para ele, meu irmão, tome a vara, estenda a mão sobre o mar, divida a água para que os israelitas atravessem pelo meio do mar, em terra seca. Gente, se alguém tiver alguma dúvida aí, pode parar e perguntar, tá? Aqui, hoje eu tô contando uma história para vocês, mas se tiver alguma observação aí, parem. Mas eu tô caminhando, tá bom? E aí o mar se abre. Há algumas suposições, algumas hipóteses sobre aonde aconteceu de fato isso. Então tem essas hipóteses aí, essas 4 hipóteses, tá? E aqui eu botei assim que Moisés atravessa o Mar dos Juncos. A gente normalmente fala Mar Vermelho, Mar dos Juncos. O conjunto de água aqui recebe o nome de Mar Vermelho, em muitas versões da Bíblia, né? Mas na realidade, em hebraico, é designado como Mar dos Juncos, um termo que pode ser usado para diferentes tipos de formações aquáticas. Então, junco é essa vegetação aí. Se refere provavelmente... os juncos a que se refere provavelmente eram os papiros aí que proliferavam na área pantanosa, que ia lá do Golfo de Suez até o Mar Mediterrâneo. Então, pode ter sido aqui um braço do Mar Vermelho. Tá? A Bíblia não é clara aonde exatamente foi, mas tem essas hipóteses aí, e a palavra hebraica é traduzida como Mar dos Juncos. Inclusive, o Paulo França gostava muito dessa expressão aí. E aí eles começam essa peregrinação, caminhando aqui, eles vão para Mara, onde as águas amargas se tornaram potáveis. Eu estou em Êxodo 15, tá? Avança para o sul, e aí chegam ao acampamento de Elim, tá vendo? Descendo aí, onde está a setinha, onde desfrutam aí do conforto de 12 águas e de 70 palmeiras. E no deserto de Sim, descendo mais aí no ponto 6, ele proveu miraculosamente o maná, que serviu aí de alimento diário para o povo, para que ele entrasse na terra de Canaã. E fala que Deus proveu aí codornizes em abundância. Codornizes é essa pombinha aí. Eu acho que Deus não já deu assado assim, não. Apesar de ser bondoso, mas aí eles tinham também carne para consumir. Além do maná, que especula-se que tenha sido uma espécie de pão, né? Mas a Bíblia também fala que Deus é tão bondoso, né, que deu até uma carne para eles estarem se alimentando. E eles continuam descendo aí até chegar no Monte Sinai. E ocorreram 3 coisas significativas antes de eles chegarem no Monte Sinai. No ponto 7 aí, onde é colocado como Refidim. Tá? Brotou água quando Moisés feriu a rocha com sua vara. Os amalequitas foram repelidos pelo exército israelita, sob a direção de Josué, quando Moisés ora ali. E Moisés delegou deveres administrativos aos anciãos, de acordo com o conselho do seu sogro aí, Jetro, ou Reuel, né? E uma coisa interessante, se alguém puder abrir aí, Êxodo 18:11, acontece um fato interessante. Eu vou até abrir aqui para ler de fato. Deixa eu só abrir aqui a passagem para poder ler direitinho para vocês. Fala o seguinte, ó. Olha o que o Jetro, diante disso, ele fala. No acampamento de Refidim, Jetro vai encontrar com ele para saber. Leva a família de Moisés, né, a esposa, os filhos e tal. Eles trocam ideia e Moisés fala tudo que Deus Deus fez. Libertou a gente, abriu o mar, tal. Cara, foi fantástico, precisava ver, cara. Nossa, foi muito bom, levantei a lança lá, tal, tudinho, eles lá batendo aquele papo. E aí, Êxodo 18:11 fala o seguinte: agora sei que o Senhor é maior que todos os outros deuses,
pois libertou seu povo da opressão dos arrogantes egípcios. Êxodo 18, 11. Isso é o sacerdote, sogro de Moisés, falando. Mas é interessante, o cara que é sacerdote, é como se ele tivesse conhecimento desse Deus, mas não levasse, ainda não estava convicto do Deus que ele era. Mas depois desse relato de Moisés, ele fala, agora eu sei que o Senhor, e na Bíblia está Senhor em letra maiúscula, então o Deus verdadeiro que ele está falando aqui, é maior do que todos os outros deuses, pois ele libertou o povo da opressão dos arrogantes egípcios. E aí, 3 meses depois deles terem saído do Egito, eles chegam aí ao deserto do Sinai, no Monte Horebe. E ali eles acampam e para aproximadamente 1 ano. E aí Deus faz o pacto. O objetivo aí desse pacto é levar Israel a ser uma nação santa. Êxodo 19:6 fala, será o meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Então, com base nesse livramento, Deus, ali no Monte Sinai, estabeleceu com ele um pacto cuja finalidade era que levar Israel, né, a ser essa nação santa. E Israel foi instruído a preparar-se para esse pacto por 3 dias. Então, rituais de santificação, de purificação. Só que tinha uma condição. Agora, era algo que condicionado. Se vocês me obedecerem, e cumprirem minha aliança, serão meu tesouro especial. A aliança já estava condicionada a essa obediência e cumprimento da mesma. A expansão das leis morais e regulamentos adicionais para uma vida santa tiveram o objetivo de guiar Israel aí em sua conduta como povo santo de Deus. Essa simples obediência a essas leis morais, civis, cerimoniais, haveria de distinguir Israel de outras nações ao redor, que não tinha esse tipo de comportamento. Então, por exemplo, casamento entre irmão e irmã, que era comum no Egito, foram proibidos. Leis sobre pureza sexual, sobre sacrifício de crianças, sobre pureza de alimentos. Então, só o fato de eles obedecerem isso aí já iria distinguir, eles já iriam ser vistos como um povo diferente, como um povo separado. E aí há uma série de instruções nesse 1 ano aí no Monte Sinai, no Monte Horebe, que é a tradução hebraica para Sinai, a construção de um tabernáculo. Moisés anotou com exatidão todas as instruções do Senhor. Logo cedo, pela manhã seguinte, levantou-se e construiu o altar ao pé do monte. Também ergueu 12 colunas, aí representando as 12 tribos, uma para cada tribo de Israel. E aí, os jovens de Israel ofereciam um sacrifício para a ratificação do pacto. Uma tenda do encontro é mencionada em Êxodo 33. Ela foi levantada fora do acampamento, e isso serviu temporariamente, não só um lugar para Deus se encontrar, ele descia uma coluna, né, de uma nuvem, nessa tenda do encontro, onde ele falava diretamente com o povo, ele tinha esse contato com o povo. E era também um lugar de revelação divina, já que não fora organizado qualquer sacerdócio, Josué era o único ministro, por enquanto. Então ele deu instruções para criar o tabernáculo, instrui Israelita para construir para mim um santuário, para que eu viva no meio deles. Devem fazer esse tabernáculo a sua mobília de acordo com o modelo que eu mostrar. E aí Deus, ele detalha isso de forma bem a gente pode observar isso no capítulo 27, instruções da construção do altar, instruções de como seria o pátio do tabernáculo, instruções da lâmpada do tabernáculo. Há instruções também para a construção da arca. Deus também dá de forma precisa a sua função primordial, era guardar as tábuas da lei e servir como um estrado para o trono de Deus, garantindo assim uma ligação terrena entre Deus e os israelitas. E no Egito era comum guardar documentos importantes aos pés da divindade. Tá? Dentro da arca, como eu falei na primeira aula lá, no bibliômetro, né, era guardado as tábuas da lei, os mandamentos de Deus, representando aí o direcionamento, a vara de Arão, que é a autoridade de Deus, representando aí a justiça, e o maná, que é a providência de Deus, representando aí
o cuidado de Deus para com o seu povo. Deus também estabelece o sacerdócio, onde chamar seu irmão Arão e os filhos de Deus, e os filhos dele, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Inclusive esses dois, Nadab e Abiú, foram exterminados depois por trazer fogo profano ao templo. E ele dá instruções para que Arão e seus filhos se tornem sacerdotes, sirvam como sacerdote. Inclusive o sacerdote é iniciado aí com Arão, dura 1 século, tá? E aqui está um pouco assim do que era a vestimenta de um sumo sacerdote e de um sacerdote comum, que tinha função variada, e sua responsabilidade primária era de ser mediador entre os homens e Deus, e o cuidado e administração ali do tabernáculo. Tá? Aqui eu tenho uma tabela aqui das ofertas e das festas, e o registro, o capítulo do registro onde está isso. Tá? Uma oferta de holocausto, de manjares, pacífico pelo pecado, grãos, e todas essas festas aí também foram instituídas. Tem a referência aí, depois eu vou mandar o PDF para vocês poderem consultar e ver isso com mais calma, tá bom? E aí Moisés, ele sobe ao Monte Sinai, passa 40 dias lá com Deus, eu acho que desfrutando de um relacionamento, né? Porque Deus fala que ele tinha um relacionamento de face a face com Deus. Então ele devia estar num estado de êxtase, né? Estar com Deus deixa você assim, né? Deixa você maravilhado, né? Quando você está em comunhão plena ali com Deus. E ele passou 40 dias, só que o que aconteceu? O povo ficou impaciente. E aí a gente tem um episódio bem... mais um nessa história, né, do povo de Israel. Bem triste. O povo começa a ficar impaciente. Fala, Moisés morreu, ele não vai voltar mais. Vamos fazer um bezerro de ouro aqui para adorá-lo. E aí eles pressionam quem? Arão. E Arão cede à pressão. Ele recebeu o ouro, ele derreteu, trabalhou nele, em Êxodo 32:4, dando-lhe a forma de um bezerro. Quando o povo viu o bezerro, começou a exclamar: ó Israel, estes são os seus deuses que o tiraram da terra de Egito. Rapaz, sei que Moisés desce. Deus fala para ele: ó, desce lá porque o pessoal tá pegando um mau caminho. E Moisés desce. E como eu falei, né, ele está descendo, vindo de um relacionamento ali com Deus, sabendo, tendo conhecimento de quem é aquele Deus. E ele olha assim, poxa, gente, tá falando com o homem lá, né? Eu tô falando para vocês viram o que eles fizeram, libertaram a gente do Egito e vocês continuam nessa ainda e tal, né? E aí ele joga as tábuas no chão, né? Quebra lá as tábuas e ele perde a paciência aí com o povo. Outra coisa que eu queria chamar a atenção é com relação aos acampamentos. Após 11 dias, eles saem ali do Monte Sinai, depois desse episódio, de todos esses acontecimentos, depois de passar um ano ali, e vão a Cades Barnea. Tá? Aí, em 11 dias eles chegam, onde está essa seta maior aqui no gráfico, no deserto de Parã. Deuteronômio 1:2. Tá? Para quem gosta de consultar aí a passagem, Deuteronômio 1:2. Aqui tem Deus dá instruções de como deve ser esse acampamento. Em Números 2 tem um relato disso, tá? Eu peguei algumas hipóteses de como seria isso, baseado no que está na Bíblia. Tem essa gravura aí, que é de um poeta e gravurista holandês. Ele nasceu em 1649 e ele fez essa gravura aí, representando um pouco de como seria a distribuição do acampamento. Dos acampamentos nessa peregrinação aí rumo à Terra Prometida. Tá? E, cara, Moisés, ele como é que é a expressão que a gente usa? Comeu o pão que o diabo amassou. Nessa condução do povo. Porque era muita dificuldade. E ele enfrentou aí uma oposição vinda, e às vezes a oposição vem de onde a gente menos espera. E veio justamente dos irmãos dele, da irmã e do irmão dele, né? Do seu irmão Arão e da sua irmã Miriam. Para você ver como a nossa natureza, né, é de
de querer... Cara, a vaidade é uma coisa terrível, né? Porque a gente quer estar em evidência. E aí a gente vê Arão e Miriam, né, falando no Números 12, versículo 1 e 2. Miriam e Arão criticaram Moisés, eles só arrumaram um pretexto ali para estar criticando Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. Disseram, acaso o Senhor fala apenas por meio de Moisés? Também não falou por meio de nós? E aí, meu velho, o que é que o versículo fala aí no final? E o Senhor ouviu isso. Aí o bicho pegou para eles. Aí foi complicado. Aí eu queria só abrir um parênteses aqui com relação ao termo cuxita. Moisés era casado com quem? Com Zípora. A Bíblia não tem um registro da morte de Zípora, tá? Mas o termo cuxita aqui possivelmente indica uma origem etíope. Então há que Moisés havia se casado novamente, tá? E aí eles criaram um caso, porque ele casou com a mulher cuxita e tal. Deus fala só através de Moisés, não falou também por nós, e aí eles queriam dar um golpe ali. Então é improvável, tá, que a queixa fosse contra Zípora, com quem Moisés havia se casado há mais de 40 anos. É provável que Zípora tenha falecido, sua morte não é narrada na Bíblia, né? E então Moisés se casou com essa mulher etíope aí, tá? E aí eles arrumaram esse pretexto para tirar a liderança de Moisés. Rapaz, a Bíblia, eu peguei até 3 versões aqui, em Números 12, 3, fala o seguinte: ora, Moisés é um homem muito humilde. Para mim, Moisés é um dos personagens mais fantásticos que existe na Bíblia. Mais do que qualquer outra pessoa na Terra. A NVI fala o seguinte: ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro homem que havia na Terra. A NTLH fala o seguinte: Moisés era um homem humilde, o mais humilde do mundo. Então era um cara que tinha eu acho que para enfrentar tudo isso tinha que ser um cara assim mesmo, porque eu fiquei me imaginando, eu acho que eu não tinha passado uma semana, quanto mais 40 anos com essa turma aí. Então, Moisés é um homem paciente e humilde. E aí Deus ouviu, tá? E fala o seguinte: ele desceu uma coluna de nuvem, e aí ele repreende ferozmente, manda ir para a tenda do encontro, e ele repreende Arão e Miriam lá. Ele fez: se houver profeta entre vocês, eu, o Senhor, me revelarei em visões. Falarei com ele em sonhos. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, ele tem sido fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face, claramente, não por meio de enigmas. Ele vê a forma do Senhor. Como vocês ousaram criticar meu servo Moisés? Isso Deus falando para Arão e para Miriam. Ele repreende de uma forma, e aí ele manda uma praga, deixa ela leprosa, ficou branca como neve, e aí Moisés ora para Deus, né? Senhor, faz com que isso não livra, não bota esse castigo nela, não. E aí ele fala: deixa ela 7 dias fora do acampamento, depois traz ela de volta. Então, mediante a intervenção de Moisés, ela é restaurada. E aí, quando chega lá perto da Terra Prometida, ele manda homens, Deus dá instrução para mandar homens para espiar a terra. Ele manda um de cada tribo, 12 homens, eles passam 40 dias lá e retornam. E eles falam: todas as pessoas que vimos são enormes. Vimos até gigantes, inclusive gigantes aqui, em hebraico é traduzido como nefilins, que a gente viu lá em Gênesis 6. Tá? E aí eles passam, só que dos 12, 10 falam que, cara, vamos voltar para o Egito, não tem como ganhar desse povo. E somente Caleb e Josué falam: não, vamos, com a força do Senhor a gente tem como conquistar. E aí os outros homens, os infiéis, eles são exterminados e Deus traz juízo contra o povo por conta dessa descrença. E ele até fala: até quando este povo me tratará com desprezo? Será que eles nunca vão confiar em mim? Mesmo depois de todos os sinais que eu realizei entre eles? E aí eu abro um parêntese para a gente pensar, né? Isso nem acontece com a gente, né? Deus, eu pelo menos,
eu paro para olhar assim para trás e ver o que Deus já fez na minha vida, e eu me pego o tempo todo ainda desacreditando do que ele é capaz de fazer. Como a gente tem falta de fé, mesmo ele provando, mesmo ele sendo bondoso, mesmo ele dizendo, cara, tô contigo, e a gente se pega duvidando da ação de Deus, né? Mesmo em momentos mais assim, que a gente olha assim, não tem saída. E aí é nesse momento que ele prova a nossa fé. E aí Deus fala, pô, será que esse pessoal ainda não acredita? Eu já libertei, abri o mar, mandei maná do céu, e eles ainda não acreditam. E ele fala, todos vocês caíram mortos no deserto, uma vez que se queixaram contra mim, todos com mais de 20 anos, que foram contados no censo, morrerão. Não entrarão e não tomarão posse que eu jurei dar, para que nela morassem. As únicas exceções serão Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun, que foram os dois que disseram, não, os dois espias, né, que disseram, não, a gente vai... E aí ele fala, vocês vão andar sem rumo pelo deserto durante 40 anos. Eles estavam ali à beira de conquistar a Terra Prometida. E aí Deus... O percurso que eles iriam fazer em 40 dias, eles fazem em 40 anos. Vê que ficam dando voltas ali no deserto por causa dessa falta de fé. E aí, nesse meio tempo, existe a revolta de Corá, ou de Coré, onde 250 líderes israelitas... E lembra, aqui no versículo 2, de Números 16, fala que todos os membros importantes. A gente está falando assim de gente que não tinha cargo importante, não. Então Moisés, cara, ele recebeu represária dos irmãos, da própria liderança, o pessoal ali que estava com ele, caminhando com ele, e eles instigaram para se rebelar contra Moisés. Só que quando Deus está com o cara, filho, pode vir quem for. E aí Deus falou, tá bom, beleza. Vou abrir aqui a terra, sugou os 250 junto com a sua família e tudinho, liberou uma praga no acampamento, matando somente 14.700. Números, se alguém quiser anotar aí, Números 16, 49. Tá o registro disso aí. Números, capítulo 16, versículo 49. Deus mata 14.700 de uma só vez. E aí Moisés mais uma vez intercede, ele manda acender um incenso lá, um fogo, um incensário, e aí a ira de Deus é aplacada. E aí ele para. E aí há vários motins contra Moisés. Né? Por isso que eu digo, Moisés, cara, é um cara, realmente tem que ser um cara muito paciente. Só que, como todo cara paciente, tem um limite. Tá? O pessoal continua murmurando, continua reclamando. Só uma nota cronológica aqui. No momento desse registro aqui, que está aí na tela de vocês, números 20, nesse versículo 3, 4, 5 aqui, quando eles falam aqui, discutiram com Moisés e disseram, se ao menos tivesse morrido com nossos irmãos diante do Senhor, por que vocês trouxeram a comunidade do Senhor até esse deserto? Foi para morrermos junto com todos os nossos animais? Por que nos obrigaram a sair do Egito e trouxeram para este lugar terrível? Essa terra não tem cereais, nem figo, nem uva, nem romã, nem água para beber. Isso o pessoal reclamando. Nesse momento aqui, já tinha se passado quase os 40 anos do deserto. Aproximadamente aí 38 anos, para ser um pouco mais preciso. Tá? Já estava no final da peregrinação, daquelas voltas no deserto. E o pessoal continuava reclamando. Aí, meu velho, Moisés, ele fez, cara, tem um momento que Deus fala para ele, fala para a rocha, porque o pessoal estava precisando de água, fala para a rocha e eu vou fornecer água. Só que aí é onde Moisés tem um deslize dele. Se for para apontar assim, né, aonde Moisés tropeçou foi nesse momento. Porque quando Deus fala que é para falar para a água, o que foi que Moisés fala? Primeiro ele perde a paciência com o povo e fala, né, ouçam seus rebeldes. Gritou Moisés. Então um cara paciente gritando é porque a paciência dele já estava no fim. Será que desta rocha teremos que tirar a água de vocês? Então, primeira coisa, ele atribui esse sinal a ele e ao irmão. Quando ele fala teremos, ele não está se referindo a Deus. Ele está se referindo assim, será que eu e Arão, nós aqui, teremos que
tirar água para vocês. Então ele já começou a escorregar aí, tá? E aí o que foi que ele fez? Ele bateu na rocha, não uma, mas 2 vezes. E aí Deus, ele é um Deus bom, mas é um Deus justo. E mesmo com o cara, eu fico pensando, cara, se ele fez o que fez, né, que eu vou falar daqui a pouco, com Moisés, imagina que ele imagina nós, imagina eu, né, que sou o pecador da bexiga. E aí, por conta dessa ação de Moisés, o Senhor, aparentemente, disse a Moisés e Arão: uma vez que vocês não confiaram em mim para mostrar minha santidade aos israelitas, não conduzirão à terra, os conduzirão à terra que eu lhes dou. Então Deus sentencia Moisés a não entrar na terra prometida por causa disso. Por causa dessa ação que ele teve de bater na rocha e não obedecer aquilo que Deus tinha falado. E aí tem o episódio também da serpente de bronze. Deus manda em Números 21 aí. Em seguida, partiram do Monte Or e tomaram o caminho para o Mar Vermelho. Começou a se queixar contra Deus e contra Moisés, mais uma vez. Por que você nos tirou do Egito para morrer nesse deserto? Aqui não há o que comer nem o que beber. E detestamos esse maná horrível, que Deus está dando. Quantas vezes a gente reclama de algo que Deus dá para a gente, né? E a gente não tem um coração grato para receber. E aí Deus manda levantar uma serpente de bronze, e as pessoas que olharam para a serpente de bronze, elas não eram curadas da mordida da serpente. Muitos morreram, tá? Mas aqueles que olharam, e essa serpente de bronze, ela tem a simbologia da cruz de Cristo, tá? Assim como inclusive no Novo Testamento fala, né? Assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, também a cruz de Cristo será erguida aí. Então, mais um apontamento aí para a cruz de Cristo. E aí, por fim, eles vão avançando, e aí tem um rei chamado Balaque, que ele sabe desse povo numeroso chegando. A gente tá chegando no final, tá, gente? Falta só mais uns 40 slides. Tô brincando. Ele vê a aproximação do povo e ele fala, cara, esse pessoal vai destruir a gente. Tá? Vai destruir a gente. E ele manda chamar um sacerdote chamado Balaão. Deixa eu só encontrar aqui. Fala que Balaão procedia da região da Alta Mesopotâmia, perto de Serquemes, e era conhecido internacionalmente como um verdadeiro profeta. No registro bíblico, o método que ele usou para proferir suas profecias é o mesmo encontrado pelos profetas Isaías, Jeremias e outros profetas israelitas. Então, assim, não há dúvida de que existia atividade profética no Antigo Testamento, no Antigo Oriente Próximo. Durante esse período, era bastante comum. Então, ainda que ele utilizasse rituais de sacrifício para obter a resposta de Deus, ele não pode ser considerado um simples adivinho. Tá? É perfeitamente possível que Balaão conhecesse o Deus israelita, ao menos de ouvir falar. A gente pode ter um relato disso lá com Raabe, lá em Josué, mais à frente. O interesse de Balaque por Balaão parecia basear-se em sua habilidade de proferir bênçãos e maldições. Então Balaque manda chamar Balaão por causa dessa habilidade que ele tinha. Então ele fala, manda chamar Balaão para amaldiçoar esse povo que está subindo aí para nos matar. Aí Balaão fala o seguinte, peraí, deixa eu consultar Deus. E Deus fala para ele, não vá com eles. Aí no outro dia ele retorna para os caras e fala o seguinte, Deus falou que não. Os caras voltam para Balaque fala, leva mais presentes para ele, leva mais... ele aumenta, né, o pagamento e manda mais caras importantes e traz eles. Aí o Balaão de novo, eu vou consultar Deus. Aí ele consulta Deus e Deus fala o seguinte, vá com eles. Deus permite. Aí ele fala, tá bom. No meio do caminho, o que acontece? A jumenta que ele tá, vê um anjo com a espada e aí desvia o caminho.
vê de novo, desvia outro caminho. Até que ele fica numa fenda, não tem como passar, ele se imprensa na fenda, machuca a perna de Balaão, e Balaão começa a espancar a burra, a jumenta, e aí, o jumento, né? Não falo o sexo do jumento. E aí ele fala o seguinte, o jumento fala, né? A burra fala, por que você está me batendo? O interessante é que Balaão fala com ela, por que você fez isso? Eu acho que se fosse comigo, quando eu via um animal falando, eu ia dizer, eu não ia responder de pronto assim, né? Mas ele troca uma ideia com a jumenta lá, né? Ele fala, por que você tá fazendo isso? Ele fala, mas o que você fez? Ele fez, mas eu fiz isso alguma outra vez? Aí ele fez, não, você não fez, é a primeira vez. E aí Deus abre os olhos de Balaão e ele vê o anjo do Senhor. Ele fala, olha, ainda bem que a sua jumenta viu, porque senão eu tinha matado você. E ele fez, vá lá, mas só fale, só pronuncie o que eu permiti você falar. Aí Balaão, tá bom. E aí ele vai lá e ele, ao invés de proferir maldição, ele profere bênçãos para o povo de Israel. Porque Deus não permitiu que ele amaldiçoasse. E aí, com essa impossibilidade de Moisés seguir, ele pede ao Senhor para que se levante um novo líder para o povo. E aí Deus fala, tá bom, eu escolho Josué, o filho de Num. Ele é um homem correto. E aí, antes da morte de Moisés, ele permite que Moisés, através de Josué, se vingue contra os midianitas. Ele reúne aí 1.000 homens de cada tribo. Ele vai com 12 homens armados aí e se vinga contra os midianitas. Tá? Há a criação da cidade de refúgio, como eu falei, a cidade onde as pessoas iam, quando cometiam um crime não intencional, elas ficavam refugiadas aí nessa cidade até que fosse cumprida aí a sua sentença, sua pena, fosse paga a sua pena. E a gente vê aí a despedida de Moisés em 3 discursos, registrados lá em Deuteronômio. Tá? O primeiro discurso ele faz uma revisão histórica, Deuteronômio 1, capítulo 1, versículo 6 e capítulo 4. No segundo discurso, a recapitulação da lei. O terceiro discurso, ele profere bênçãos e maldições. Tá nessas referências aí que depois vocês vão poder consultar. Tá? Só para quem quer anotar, em Números 35, de 9 a 34, Números 35, de 9 a 34, há uma descrição mais completa a respeito das cidades refúgio. Se alguém quiser pesquisar mais, tá? Depois Josué instituiu 3 cidades refúgio ao oeste do Rio Jordão e 3 ao leste. Eu deixei aqui também registrado, que eu achei muito interessante o discurso de despedida de Moisés, desse personagem aí fantástico da Bíblia. Deuteronômio 32, de 1 a 47, depois se vocês quiserem ler com calma, tá? Eu incentivo vocês. E aí Moisés é levado aí ao Monte Nebo, tá? Em frente a Jericó, e ali o Senhor mostrou toda a terra de Gileade e Adã, toda a região de Naftali e todo o território de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental, o Neguebe e toda a região do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E o Senhor disse, né, a Moisés, essa é a terra, para mim é um dos episódios mais tristes, porque um cara feito Moisés, né, tudo que ele passou, ele só contemplar e não poder entrar na terra prometida. E ele fala, essa é a terra que eu prometi sob o juramento a Abraão, Isaque e Jacó, quando lhe disse, eu darei a seus descendentes. Permiti que você a visse com seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio, não entrará naquela terra. Tá? E aí, no Deuteronômio 34:6, fala que ele o sepultou. Tá? Não há um registro de como local, né, e quem foi que sepultou. Tá? Ninguém sabe aí o local exato, a própria Bíblia fala isso. Moisés tinha 120 anos quando morreu.
E aí fala que, no entanto, ainda enxergava bem e tinha todas as suas forças. Então ele não morreu de velhice, né? Ele morreu, realmente foi algo que uma ação de Deus. A gente também tem que entender que quando isso aconteceu, eles já tinham conquistado ali todo o leste da Terra Prometida. Inclusive já tinha dado início à divisão de algumas tribos, tá? E Moisés não foi permitido entrar a oeste do Rio Jordão. Se a gente for ver aqui, ó, tem um Rio Jordão bem aqui no meio. Eles já tinham conquistado parcialmente aqui o leste da Terra Prometida e coube a Josué conquistar todo esse lado esquerdo aí do mapa, tá? Mas quando ele morreu, Moisés ele participou aqui da conquista parcial do lado leste aqui da Terra Prometida. E aí a gente encerra o terceiro período do Êxodo, com o chamado de Moisés, encerra com esses registrados nessas passagens. Moisés, o mais humilde de todos, um homem de Deus. A Bíblia relata que nunca houve um homem igual, o único a quem Cristo se compara, João 5,46. Tem uma tabela também de resumo para vocês consultarem depois, sobre do que se trata cada livro aí. Tá? O Êxodo sobre a libertação, abre o mar vermelho, os 10 mandamentos no Monte Sinai, Levítico, instrução dos sacerdotes a respeito dos seus deveres, peregrinação no deserto e números, e prepara a nova geração para entrar na Terra Prometida em Deuteronômio. Um resumo de tempo de cada livro aí, Êxodo durou um ano, começando com a Páscoa em Êxodo 12, Levítico um mês, número quase 39 anos, e Deuteronômio um mês. E aqui também um resumo mais detalhado aí, tabelas que eu encontrei, que eu achei interessante aí, para quando eu mandar o PDF, vocês consultarem aí, com as passagens e os principais relatos aí desse período. Tá bom? Bom, gente, por hoje era isso. Hoje não teve, eu acho que, muita polêmica. Hoje foi mais uma história aí que eu contei. Espero que vocês tenham compreendido esse período do Êxodo, né? Entendido um pouco da ação de Deus na vida desse homem fantástico aí, Moisés. Para mim, um dos personagens que eu mais admiro, depois de Jesus, claro, na Bíblia. Ele e José, para mim, são caras fantásticos, assim, de caráter, né? De personalidade, assim, são pessoas que me inspiram bastante. Exemplo de paciência, né? Então era isso. Alguma pergunta, alguma observação, alguma dúvida? Foi bem esclarecedor, Arthur. Muito bom. Parabéns. Glória a Deus. Ainda bem que não foi eu, foi ele que fez tudinho. Isso aí, espero que vocês tenham compreendido assim, esse período, né, que retrata toda essa saída, a libertação, né, essas implicações, esses detalhes aí que a gente abordou, bem interessante. E no próxima semana a gente vai começar aí a conquista da Terra Prometida aí com Josué, também um cara fantástico. E imagina, o cara substituir uma pessoa nada mais, nada menos do que Moisés, hein? Ele deve ter... Não é por nada que Deus fala, ser forte e corajoso, porque eu tô contigo, né? É isso que a gente tem que confiar, né? E a gente precisa confiar em Deus nos momentos difíceis. Amém. Algum comentário? Alguma pergunta? Tranquilo? Bom, qualquer coisa vocês podem usar o WhatsApp, tá bom? Desculpa passar um pouco do tempo aí, mas realmente é muito assunto, eu tentei ser o mais claro e não ser tão corrido, né? A gente abordar, né, com calma, mas também tem coisas que realmente não dá. Tem muito mais coisa para falar. É isso aí, gente. Se ninguém tem mais nada que fazer, obrigado aí pela presença. Robson, você tá aí, Robson? Tô aqui, sim. Você pode orar para a gente encerrar aqui? Posso? Senhor, nós te agradecemos mais uma vez por esse tempo juntos, de poder estar meditando na tua palavra, conhecendo um pouco mais
de como tu atuou na vida das pessoas, desde Moisés, José, como Arthur disse, e vendo a sua fidelidade com o povo, e nós te agradecemos por isso, que através da história tu tens demonstrado a correção, a disciplina, o amor e a provisão para todos nós. Possamos aprender com isso, Senhor. E agradecemos por esse tempo juntos mais uma vez, e é no nome do teu Filho amado que nós oramos. Amém. Amém. Gente, muito obrigado aí, viu? Deus abençoe, um bom domingo, um bom almoço aí para vocês.